A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais uma vez podermos nos encontrar, mesmo que virtualmente, para, de uma maneira especial, hoje, darmos continuidade às reflexões em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. O texto sagrado diz assim, na versão Almeida, século 21, a que eu tenho usado. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvado para todo sempre seja o nome bendito e excelso de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Com base nesse texto, foi criado o tema recomeçar. E nós estamos dando ênfase ao recomeço a relacionamentos interpessoais quebrados. Entendemos que esta é a vontade de Deus para que a gente esteja falando sobre essa temática em específico durante esse mês de agosto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pais feridos, pais machucados, amargurados, com filhos que lhes dão trabalho. Hoje, o que nós encontramos de pai e de mãe com desgosto a partir de atitudes erradas de um filho e de uma filha, totalmente decepcionados com os filhos. Muitos pais assim estão. Pais que estão simplesmente com seus corações vivendo momentos de angústia por causa de filhos. Acontece com mais frequência filhos romperem com os pais do que os pais romperem com os filhos. Porém, acontece também que pais rompem o seu relacionamento com os seus filhos. Por exemplo, por questões tradicionais, culturais, religiosas, muitas filhas foram e são rejeitadas pelos pais, por exemplo, porque engravidaram antes do casamento, engravidaram solteiras. Acontecia com mais frequência há anos atrás. Talvez eu esteja até falando agora para uma filha que foi expulsa de casa porque engravidou sem estar casada, solteira. E o pai, então, rompeu o relacionamento com a filha. A mãe rompeu o relacionamento com a filha por causa disso. Casos de pais que literalmente expulsam, olha, que você não vai ficar, e o motivo é por isso, você engravidou antes do tempo, você não esperou o casamento. Mas hoje a coisa também mudou, tem o outro lado, o outro extremo. Por exemplo, alguns pais acham normal as filhas, por exemplo, dormirem em casa com seus namorados. Sim, tudo bem para alguns pais, permitem. Hoje, para alguns pais, é natural os filhos, os rapazes, levarem as suas namoradas e dormirem dentro de casa ali, sem nenhuma dificuldade. Terem relações sexuais bem ali dentro da sua própria casa. Alguns pais acham natural os seus filhos, os rapazes, engravidarem algumas moças e isso não tem nenhum problema, não tem nada a ver. Mas, por outro lado, existem os pais que ainda sofrem por causa disso, que ainda ficam amargurados por causa disso. Para alguns pais, isso não está tudo bem. E não está, mas não está mesmo, eles sofrem por isso.
Pais amargurados, extremamente decepcionados ao verem seus filhos envolvidos com más companhias, com drogas, com roubo, com crimes. Não demora muito para você ver uma reportagem na televisão, por exemplo, a polícia indo buscar um filho, uma filha na casa de um pai, de uma mãe, e eles, os pais, chorando, dizendo, ali a TV gravando tudo, não foi isso que eu te ensinei, e o filho, a filha já dentro do camburão da polícia, chorando, não foi isso que eu te ensinei. Quantos pais estão nas filas das penitenciárias nesse Brasil, aguardando o momento de serem revistados para verem seus filhos que estão presos? Tudo isso causa amargura nos pais. Tudo isso causa desgosto nos pais. Eu nem vou me deter muito aqui no fator do pai e da mãe que rompe o relacionamento com os seus filhos. Mas eu vou me deter um pouco mais nos pais que estão sofrendo por atitudes erradas dos seus filhos. De um filho, de uma filha. Um rapaz chamado Absalão, que a Bíblia conta a história dele aqui em 2 Samuel, um rapaz chamado Absalão, o terceiro filho do rei Davi. Esse rapaz deu muito trabalho. Matou o seu irmão Anom, conspirou contra o seu próprio pai, causou um alvoroço horrível, terrível, na vida de toda a sua família. Esse rapaz, ele causou desgostos incontáveis para o seu pai Davi. O segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13, você vai encontrar a história de Absalão. Sim. E quando você chega no versículo 37 do capítulo 13 de 2 Samuel, você vai encontrar uma frase chocante. Você vai encontrar lá assim: e Davi chorava por seu filho todos os dias. E Davi chorava por seu filho Absalão todos os dias. Tamanho era o sofrimento de Davi. De todos os filhos de Davi, que foram muitos, o que mais o fez sofrer foi Absalão. Davi só teve paz em relação a Absalão quando um dos seus guerreiros, quando um dos seus soldados, um general chamado Joabe, matou Absalão. Absalão conspirou contra o reinado do seu pai Davi. Absalão criou um exército, lutou contra o exército do seu pai, e o seu pai Davi, sabendo que o seu exército iria ganhar, iria vencer, o Davi deu ordens para todos os generais e os guerreiros: poupem a vida do jovem Absalão, o filho que queria matar o pai. Poupem a vida do jovem Absalão. Eles guerreiam entre si, o Absalão fica preso lá em uma árvore com ramos. Um dos guerreiros de Davi o viu e disse a Joabe: Absalão está ali. Então o Joabe disse: mas por que você não o matou logo? Eu te daria até algumas peças de prata. O guerreiro diz: não, eu ouvi do rei Davi, eu não sou doido de matar o filho do rei. Então o Joabe vai lá e mata o Absalão. O Davi se desespera, fica totalmente angustiado, até que ele cai em si e retoma o seu reinado. E enfim, ele teve paz apenas quando seu filho Absalão morreu. Absalão foi um desgosto amargo na vida do seu pai Davi.
Ora, e nós não estamos aqui tratando, não é de filhos que rompem com os pais, não estamos falando de pais que rompem com os filhos. Mas eu quis dar esse exemplo apenas para notificar o quanto existem pais que estão sofrendo por atitudes erradas dos seus filhos. Hoje, todos os dias, em algum lugar, tem algum pai e alguma mãe chorando por conta dos seus filhos. Sim, seja por maus tratos, seja porque o filho maltrata o pai, maltrata a mãe, maltrata os irmãos, é um tormento dentro de casa, seja por rebeldia, seja por um crime que o filho cometeu, mas em algum lugar, algum pai, alguma mãe está terrivelmente aflito por causa de um filho. Alguém me ligou, me fez uma ligação e disse: rapaz, Marcílio, minha tia está sofrendo muito. Ela tem um filho único e esse filho único é usuário de drogas. Ele dizendo: Marcílio, olha, ele vendeu tudo, guarda-roupa, cama, mesa, sofá. Marcílio, ele vendeu até as panelas e os pratos da minha tia. Ele vendeu tudo que ele podia vender. A minha tia adoeceu, contava esse meu amigo, e lá no hospital, esse seu primo ia lá pressionar a mãe dele, doente, no leito do hospital, para ela arrumar dinheiro emprestado com alguém, porque senão os caras iriam matar ele, os fornecedores de drogas. Que sofrimento dessa mãe! Que angústia dessa mãe por causa do seu único filho envolvido no mundo das drogas. O resultado de tudo é que aquela senhora morreu e aquele filho ficou sozinho, sabe lá como ele está hoje. Ah, meus queridos e amados irmãos, neste mundo, neste momento, muitos pais estão amargurados por causa dos seus filhos. Talvez eu esteja a falar agora para uma mãe e para um pai que está terrivelmente angustiado por causa do seu filho, por causa da sua filha. Eu diria que os maiores sofrimentos de um pai e de uma mãe hoje são os relacionados aos filhos. Usando aqui o linguajar bem popular mesmo, bem popular, né? Quando os filhos não prestam. E é interessante, muito interessante, que todos criados do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, às vezes tem um que dá para não prestar. Tem um que faz sofrer. Tem um que atrapalha todo o relacionamento da família. É incrível como isso tem acontecido. E também, meus amados irmãos, meus amigos, eu quero apenas frisar que talvez eu esteja agora a falar para um pai ou uma mãe ou até um avô, uma avó, que esteja nesse momento chorando, preocupada com o destino do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Devido aos comportamentos, às atitudes que eles resolveram fazer que vocês não ensinaram. Talvez eu esteja falando agora para alguém que esteja nessa situação. Mas também, talvez eu esteja falando aqui agora para um pai, para uma mãe, que por algum motivo rompeu definitivamente o seu relacionamento com o seu filho. Usando aqui o linguajar bem popular. Talvez eu esteja falando agora para um pai que não quer nem saber do seu filho. Talvez eu esteja falando agora para uma mãe que não quer nem saber do seu filho, da sua filha. Não quer ter nem notícia. E acontece? Acontece. Existem, sim.
Existem pais que romperam com seus filhos por algum motivo, como eu tenho dito, com razão ou sem razão, que não querem nem ouvir falar no nome do seu próprio filho. Eu quero dizer para você que ainda há tempo. Ainda há tempo de um recomeço. Ainda é tempo de um recomeço. Você pode reatar o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Essa amargura que você sente no seu coração pode passar. Essa angústia que você sente no seu coração pode passar. Esse desgosto incontrolável que você sente no seu coração em relação ao seu filho, à sua filha, pode passar. Talvez nunca passou. Talvez isso nunca saiu de você, porque você nunca deixou Deus tratar. Mas você está sendo desafiado agora a deixar Deus tratar desse negócio no teu coração. Aí alguém diz, mas tem coisas que são imperdoáveis. Tem coisas que são insuportáveis. Tem coisas que não dá para aceitar de jeito nenhum. Tem coisas que não tem como voltar atrás. Eu digo para você, ainda há esperança. Ainda há esperança. Você está vivo. Você está viva. Seu filho, sua filha, ainda estão vivos. Ainda há esperança. Deixe Deus tratar dessa ferida. Porque é uma ferida, meu amado irmão, meu amigo, que um psicólogo não pode resolver, um médico não pode resolver, remédios não podem resolver. Só Deus pode resolver. Deixe que Deus trate com você esse problema que você leva talvez há anos do seu filho, da sua filha. Deixe Deus cuidar disso no seu coração. Eu quero orar a Deus por você. E quero que você pense, coloque na sua cabeça que ainda há esperança, como diz no versículo 21. Quero colocar na mente, na cabeça, quero inculcar na minha mente o que pode me trazer esperança. Ainda há essa esperança. Não morra levando para a sepultura essa angústia toda, essa decepção toda do seu filho, essa intriga toda com o seu filho, com a sua filha. Não faça isso. Tem alguns filhos até que procuram os pais, mas por eles são rejeitados. Tem alguns filhos até que têm a humildade e a coragem de procurar, mas os pais não lhes dão mais atenção. E eu quero orar por você, porque se você está assim hoje, amanhã é um novo dia, e a bondade do Senhor vai se renovar na sua vida amanhã. Mas você não pode ficar com isso só para você. Você tem que deixar Deus cuidar disso. Porque a razão pela qual você e o seu filho, a sua filha, com quem você tem problema, a razão pela qual vocês ainda não foram destruídos, é a bondade e a misericórdia do Senhor. Então há esperança. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está angustiado por causa do seu filho, da sua filha, talvez do seu neto que você criou como se fosse seu filho, sua filha. E ele ou ela decepcionou você amargamente, terrivelmente, feriu você profundamente. E há anos você leva isso com você. Eu quero orar para que Deus te dê o alívio e renove no seu coração a esperança de dias melhores com esta que você se encontra tão amargurado, tão decepcionado. Deus vai tratar contigo. Acredite, dê uma oportunidade
né, para que Deus esteja trabalhando no seu coração. Não endureça o seu coração cada vez mais em relação a isso. Nós vamos orar. Deus há de cuidar das feridas do teu coração. Feridas estas causadas por seu filho, por sua filha, por seu neto, por sua neta, por alguém que você zelou, cuidou e por algum motivo você rompeu o seu relacionamento com ele. Ainda há esperança de recomeçar. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado pela vida e pela proteção do Senhor. Pai, nesse momento, alguém que está nos ouvindo está terrivelmente amargurado, amargurada, com o seu relacionamento rompido com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, os quais foram criados com carinho, com amor, com respeito. Mas, meu Deus, este pai, esta mãe, este avô, esta avó, rompeu o seu relacionamento com o seu filho, com o seu neto. E há anos, meu Deus, estão amargurados, decepcionados, frustrados. Alguns, ó Deus, estão há anos sem falar com o seu filho. Alguns são até procurados por eles, mas não têm resposta positiva. Meu Deus, este pai, esta mãe precisa de uma cura interior, que somente o Senhor é capaz de lhes dar. Por isso eu te suplico, que na primeira oportunidade que este homem, esta mulher, derem ao teu Santo Espírito, o Senhor faça uma obra que somente o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos na convicção plena de que o Senhor é capaz de fazer isso e muito mais, porque nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém.